Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar, ao vivo aqui pela ITV Brasil e também pelo Facebook. Quero mandar um grande abraço para todo mundo que está nos assistindo e também as reapresentações, que podem ser conferidas pela internet ou pelo portal da ITV Brasil, que é o diarioi.com.br. Sejam todos muito bem-vindos. E olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre dependência química. Mais de 35 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. Esse foi um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos da Universidade Federal de São Paulo. Quem vai conversar com a gente aqui nos estúdios sobre esse assunto é o psicólogo José Galvão Rozon. Você que está aí nos assistindo sabe que pode participar com a gente, fazer as suas perguntas hoje sobre dependência química. Pode ligar aqui na TV agora, que é 11 4524 4368. Ou também, quem está diretamente aí pelo Face, pode mandar a pergunta inbox, que o pessoal aqui, a galera na TV, está acompanhando e sua pergunta chega aqui nos estúdios. Olá, Galvão, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Primeira vez aqui na TV, né, Galvão? Seja muito bem-vindo. Gratidão, Márcia. É bom estar aqui com vocês e principalmente trazendo, procurando trazer essas informações que são muito importantes. Com certeza. Galvão, para começar o programa, queria entender como a psicologia vê a dependência química. O que é a dependência química de fato? Então, a dependência química ou adicção. Adicção eu queria dizer que é o quê? A dependência de uma substância, o qual é colocada a mais para a pessoa, somado. Seria também escravo de. Então, a adicção, escravo de uma substância, no qual o uso pode trazer uma doença, e essa doença, ela domina a vida da pessoa. Sim. Entendeu? É uma doença biopsicossocial. Uhum. Então, a dependência química é aquela que altera o funcionamento tanto mental quanto orgânico da pessoa e torna a pessoa escrava de. Ela vive para usar e usa para viver. Sim. E quando a gente fala de dependência química, que tipo de droga, propriamente dita, a pessoa se torna dependente? O álcool entra aí também? Nossa, excelente pergunta, porque muitas vezes a pessoa acha que o álcool... Tem gente que fala assim, não, eu só bebo, eu não uso drogas. Uhum. O álcool é considerado uma das piores drogas que existe, entendeu? E aí, não só por ela ser liberada, ela também está dentro da família, em festas, entendeu? De fácil acesso. Inclusive os jovens, muitas vezes, são colocados para beber junto com os pais. Os pais falam, não, eu quero que ele experimente aqui ao invés de experimentar lá fora. E como há uma predisposição, o que acontece? A pessoa nasce com uma pode nascer com uma predisposição e ao fazer uso de uma substância, a doença é instalada. Então, quanto mais tarde a pessoa experimentar o álcool ou alguma coisa, é melhor, tá? Então, evitar muitas vezes esse negócio de ficar dando bebida alcoólica para criança, tal. Claro. Inclusive gestante, pelo amor de Deus. Existem muitos casos de microencefalia, que é uma lesão muito séria no cérebro, né? Que afeta milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Sim. Você como psicólogo, tem muitos pacientes. Você trata essa dependência química. Como eu dei o exemplo do álcool, mas hoje em dia, se a gente pensar em droga mesmo, as sintéticas, quais são as mais utilizadas? Ou até a própria maconha? Então, a droga mais utilizada é o álcool, sem dúvida nenhuma, tá? A cannabis sativa, a maconha, ela vem em segundo lugar. Moderadores, tipo antidepressivos, em segundo lugar. Tá? Isso aí que a gente precisa prestar atenção, que é uma droga que está afetando muita gente. E isso, quando você fala, quem está nos assistindo,
tem muitos idosos que acompanham Mais Saúde e falam, nossa, então eu sou dependente químico. Só que hoje tem muitos jovens indo atrás desse tipo de droga. Falam, nossa, eu tô com depressão, vai uma tarja preta, empresta de alguém. Isso é um perigo, não é? Muito sério. Porque assim, existe sempre, tem que haver uma receita, tá ok? Um psiquiatra, o psicólogo não faz receita. Tá? Então, o psiquiatra recomendar ser assistido por um profissional da saúde mental, para que ele possa fazer uso, é recomendado, sim, o uso, mas tem que ser acompanhado sempre com um profissional de qualidade, né, competente. Sim. Deixa eu ver, dá tempo aí no estúdio de fazer mais uma pergunta? Pode fazer? Queria saber, Galvão, se é possível identificar a causa de uma... Porque a dependência química é considerada hoje uma doença crônica. Você que atende esses pacientes, é possível identificar as causas por que as pessoas vão atrás de uma droga propriamente dita? Que a gente falou de um medicamento, tal, mas isso pode ser utilizado de acordo com o seu médico. Ok, sim, é liberado, vamos dizer, entre aspas. Mas a droga, né, ilícita, o que é proibido, o que faz mal realmente. Porque ele vai... Por que ele busca isso? Ele busca, olha, existem vários fatores, tá? Grupos... Então, a pessoa, para entrar num grupo de pessoas que fazem uso de droga, ela precisa usar, muitas vezes, a timidez, muitas vezes a pior de todas, a falta de informação. Não sabe o que é droga, tá? Não tem ideia, não tem conhecimento do que é droga. Então, mas tem que ver o seguinte, a droga, ela está na sociedade. E, muitas vezes, ela é caracterizada como uma coisa inocente. Então, a pessoa, muitas vezes, por causa de timidez, alguma coisa, ela faz uso da droga. E, para isso, chega um momento que a droga começa a fazer parte da vida dela. Acabou. Ela não... Os sentimentos da pessoa, ela precisam ser entendidos de uma forma que não tenha nada que altere a percepção, para que ela possa entender o que está acontecendo com ela. Então, eu sou extremamente contra esses tipos de ideias, né? Com certeza. Muito bem. Olha só, quem está aí nos assistindo, que se quiser ligar para cá, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, fique à vontade. Ah, Márcia, eu não quero ligar, e se eu me expor? A gente não vai falar seu nome se você não quiser. Só manda a pergunta, pode ligar para cá. Fala, não quero me identificar e quero fazer tal pergunta. Aproveita, ligue e tire a sua dúvida. Mais Saúde vai agora para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Até mais. Nós voltamos aqui para os estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde ao vivo aqui pela TV e também pelo Facebook. Um abraço para quem está nos assistindo, tem bastante gente vendo já o programa. Galvão, chegou uma pergunta aqui para a gente, deixa eu entrar. Peraí, só que eu saí do WhatsApp aqui e ligaram para a gente. Aqui. Ela não quis falar o nome, não tem problema nenhum, você pode fazer a pergunta que você quiser. Quem está assistindo pode ligar para cá, que a gente não vai falar seu nome. Ela fala o seguinte, eu já vi pais colocando o dedo num copo de cerveja e dando para os filhos pequenininhos, dizendo que a carinha deles fica bonitinha. Estão perguntando, isso é um problema? Ou será que o engraçado pode ser caro depois? Deixa eu só mandar um oi para as meninas da clínica lá de adolescentes. Sim. Porque senão elas, na hora que eu chegar lá, oi. Então, é um costume errado. Quanto mais cedo, quanto a pessoa começa a fazer contato com álcool ou drogas, a doença pode se manifestar. Se ela tiver uma predisposição, falam que a média é 50% das famílias que têm problema com dependência química podem gerar filhos que possam ter esse problema, entendeu? É uma probabilidade. Então, se você coloca o dedo e põe o dedo na boca da criança, ela tomar uma espuminha, ali você pode estar desenvolvendo a doença da criança. Sim, e como você falou aqui, algumas já nascem com essa genética, com essa predisposição, é como se você ativasse naquele momento. A doença da criança. Olha só. Pode ativar. Sim, né? ok. Bom, quem está nos assistindo pelo Face também, a Fernanda Pontes, falou, ei, Galvão, parabéns. Fernanda. Um abraço para você, Fê. A Bernadette mandou aqui pelo Facebook o seguinte, Galvão,
A gente falou sobre ansiolítico, né, no primeiro bloco, falando, é possível, depois de 8 anos tomando ansiolítico, conseguir deixar de tomar? É possível, sim. Nós chamamos de desmame. Então, o psiquiatra vai diminuindo as doses, ou vai mudando os medicamentos, vai vendo a reação do paciente, e junto com o psicólogo, tá? Que é importante mostrar isso. O psiquiatra, quando certos tipos de problemas, é importante o psicólogo trabalhar junto com o psiquiatra. Sim. Então, é feito o desmame. A pessoa vai, aos poucos, deixando o medicamento ou trocando, até o momento que ele veja que ela pode caminhar sem o medicamento. Perfeito. Quem está nos assistindo também, a Eliane Rodrigues, pelo Face. Que maravilha esse assunto, ainda tem muito tabu. E com certeza tem, né? É verdade? Tem muita dúvida sobre o assunto. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Galvão. Como que a família pode identificar? A família não sabe, não sabe que o filho ou neto, enfim, o parente, pai, qualquer pessoa, mãe, filha, está no uso da dependência, está no uso de alguma droga que pode vir, né, a se tornar um dependente químico. Existem alguns sinais, alguns sintomas que a gente pode olhar, sentir, ver, ouvir, né, que pode perceber isso? É possível perceber? Só quero falar que quanto mais rápido a identificação e o pedido de ajuda da família, melhor vai ser o resultado no tratamento. Saiba também que a família ela é tão doente quanto o dependente químico, com a codependência. É a doença do amor, muitas vezes a pessoa acha que está ajudando o dependente, mas ela não sabe o que fazer, né? Por exemplo, isolamento social. A pessoa acaba se isolando, tá, dos antigos amigos. Inclusive, assim, também constituindo amigos novos, diferentes, para de trabalhar, para de ir na escola. Por exemplo, certas drogas deixam o nariz com coriza, né? Pingando, ou um restinho de substância branca no nariz. Olhos vermelhos, olhos de peixe, né, que a gente chama, um olho de peixe. Furos, machucados na região das veias, né? Fala diferente, ficar muito tempo trancado no banheiro, adquirir a pessoa ficar em depressão muito rápido, mudanças de comportamento. E de humor, né? De humor. Ela muda de um horário para outro. Então, existe sim várias... achar matinho enrolado num papel, tipo cigarros prontos, pozinho, em lugares diferentes. Hoje é usado muito um pininho, né? Que guarda certas substâncias. São todos sinais que a família já pode prestar um pouco mais de atenção. Sim. Ok. Agora nós vamos para mais um intervalo. Mais Saúde volta dentro de instantes. Não sai daí não. Com Mais Saúde aqui pelo Face e também pela ITV Brasil, é claro, ao vivo. E a gente está falando hoje sobre dependência química, um assunto ainda que muitas pessoas, né, Galvão, têm medo de falar, têm medo de se expor. É um tabu, é polêmico, mas é necessário a gente falar sobre isso. Falando sobre tratamento, Galvão, até quem mandou pra gente, a Marilice aqui pelo Face, e a vontade do paciente. Como que os pacientes chegam? O paciente que ele tem essa dependência, ele consegue ter a percepção, falando, nossa, eu preciso de ajuda que eu não tô bem, ou na maior parte das vezes a família o leva obrigatoriamente para o tratamento? Sorte daquele que quer o tratamento, né? O tratamento começa a partir do momento que o paciente quer o tratamento. Primeira coisa que eu acredito é que a família também precisa de ajuda. Então a família procurando ajuda para ela, para a família, é mais fácil ajudar o dependente químico, tá? Geralmente o dependente químico ele chega nas clínicas ou no psicólogo já debilitado. Eu não falo fundo de poço, porque poço tem água limpa. Eu falo fundo de fossa mesmo. Então ele chega ali totalmente debilitado, já sem condições. Então a própria dor traz a pessoa. Então é muito complicada a internação de pessoas que não querem tratamento. Elas precisam estar totalmente arrasadas.
E é o que vai acontecer. Eu tenho 30 anos de estudo sobre álcool e 23 sobre dependência química. Eu nunca vi uma pessoa se dar bem com drogas. Até hoje. Até hoje. Inclusive, eu posso falar uma coisa para você, que a educação nas escolas, eu acho importante o assunto dependência química com profissionais especializados, porque você não pode trazer para a criança a curiosidade sobre a droga. Então, não é qualquer pessoa que pode levar a informação em escolas. Então, deve sim se procurar profissionais de qualidade, preparados para levar nas escolas a educação sobre as drogas. Porque o que acontece? Depois que a doença está instalada, a probabilidade de cura é muito pequena. E isso é real mesmo? Quando a gente fala de dependência química, que é uma doença crônica... Incurável. É incurável? Eu ia perguntar, não tem cura? Não tem cura. Ela pode ser estacionada. A partir do momento que a pessoa para de fazer o uso da substância, não a partir do momento, mas quando ela parou de fazer uso, a doença não retorna. Porque se ela fazer uso, isso envolve álcool, drogas, remédios, depende muito dos remédios, pode sim voltar ao uso da droga. Por causa que tem a memória neuronal. Sim. Entendeu? A memória que a pessoa tem. Então é muito complicada a dependência química, né? Porque a pessoa nunca se cura, ela não está curada, ela está em constante tratamento. Ela precisa ter consciência que ela não pode fazer uso das substâncias. Perfeito. Senão a doença volta. Sim. Galvão, olha aqui, pelo Face, a Lúcia, deixa eu ver, Lúcia Suemi Girata Dias está nos assistindo. Lúcia. Falou, trabalho maravilhoso, ótimo profissional, gratidão sempre. Gratidão. Mandando um beijo para você, Lúcia. Marilice mandou aqui também, eu já falei da pergunta dela. A Eliana Rodrigues escreveu pra gente, depois da internação, tratamento com psicólogo e mesmo medicação, como cuidar desse dependente no meio familiar? Porque muitos não entendem certos comportamentos. Então, muitas vezes a pessoa chega para o psicólogo ou chega na clínica, toma o dependente e cuida dele. Toma o dependente do doente, ele está afetando a família, ele está maltratando a família, cuida dele e vira costa. Esquece que a família é fator principal em relação à ajuda para o dependente químico, entendeu? Então a família precisa, volto a dizer, a família precisa se tratar tanto quanto mais, porque assim, é comprovado de que no mínimo 5 pessoas em volta de um dependente estão doentes. Então a dependência química, ela é transmissível. A doença mental, inclusive a doença mental, é transmissível à família. A família fica doente. Que afeta realmente. Afeta. Abala todo mundo. Muito séria a dependência química. Eu acho que precisaria ser muito mais observada em relação à escola, estudos sobre, porque depois que a doença está instalada, a crônica, a probabilidade da pessoa voltar à vida normal é praticamente zero, gente. Olha só, a Eliane acabou descrevendo aqui. Isso é muita verdade que você está falando, Galvão. Não tem cura. Isso as pessoas escondem. Ninguém fala sobre isso. Eu acho que tem que falar mesmo. Assim, ó, existe uma base aí, inclusive no CAPS e tal. A média é de 10 a 13% de pessoas que conseguem ficar limpas. Eu tenho uma coisa que é assim, cada 1.000 pessoas que fazem uso de drogas compulsivas ficam doentes, 100 procuram ajuda, 3 ficam limpas, 2 recaem em 3 anos, uma só sobrevive. Olha, é sério. Isso é forte demais. Por isso que eu falo que tem que ser levado nas escolas. Educa a criança, mostra o que é, porque antes que a doença seja instalada, depois que a doença instalou... Isso não é bonitinho, você não vai fazer amizades com isso, você não vai conseguir amigos, isso mata. Mata, mas é interessante levantar a autoestima da criança, mostrar o poder da família, da sociedade, o amor às coisas, e não só falar da droga, tem que saber falar da droga para as crianças. Então, é um assunto que tem que ser abordado por profissionais de alta qualidade. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho, daria para ficar o dia inteiro falando aqui no Mais Saúde sobre esse assunto, mas a gente volta daqui a pouco para fazer o fechamento. Então, com a última parte do programa Mais Saúde de hoje, falando sobre dependência química. Quem escreveu para a gente também no Face, a Lúcia, ela voltou aqui falando o seguinte: o vício não é somente as drogas, a dependência das bebidas alcoólicas, tabagismo também é muito grave e a gente comentou isso aqui, não é, Galvão? Para a gente finalizar o programa, como eu falei, daria para ficar a tarde inteira falando sobre isso e até no dia seguinte.
Mas deixa aí uma mensagem para quem está nos assistindo, o que você gostaria de falar? Primeiro eu queria agradecer, né, a todos que estão aqui, né, Márcia, que estão assistindo, o pessoal que está aí atrás também trabalhando, Nos né? bastidores. Nos bastidores, a recepcionista que foi, nossa, Marcelo, são pessoas maravilhosas. Queria agradecer por essa oportunidade, né, de levar informação e quebrar um pouco esse tabu que na verdade existe sobre as drogas. Eu queria que a família percebesse que muitas vezes elas se culpam pelo dependente químico. Então eu gostaria de deixar bem claro que a doença, ela afeta a pessoa, ela não tem culpa muitas vezes. Ela tem de ter a doença. Ela é responsável pela doença. Entendeu? A culpa é uma coisa que pode agravar, pode interferir. Agora, a responsabilidade por ela estar doente é outra coisa. Tem que se querer bem. Né? Ninguém ama outro se não se amar, ninguém gosta do outro se não se gostar. Então é um momento de perceber que, olha, isso está me afetando, isso não está sendo legal, eu preciso de ajuda, tem que ter um pouco mais de humildade, né? Ter um pouco mais de carinho, de amor próprio, para entender que, puxa vida, tem alguma coisa acontecendo. Por que eu preciso de um moderador de humor para mudar o jeito que eu sou? Eu não me aceito como é que eu sou, eu preciso usar um álcool ou alguma coisa para mudar o que eu sou. Então precisa prestar atenção nisso. Tudo que altera a minha percepção, eu preciso daquilo para ser melhor, como drogas, né? Sim. Em relação a drogas, eu posso garantir para vocês, existe um problema aí. Todo excesso esconde uma falta. Perfeito, Galvão. Ok? Muito grata pela sua entrevista. Tenho certeza que esse assunto pode voltar para cá no Mais Saúde, que tem muita gente precisando ouvir isso e com certeza já está convidado para voltar. Ai, gratidão. Obrigada. Muito obrigado. Mais pessoas escreveram aqui pelo Face e assim que terminar o programa eu apresento aqui para o Galvão. Gratidão a todos que nos acompanharam pela ITV ao vivo, pelo Facebook e mesmo quem está no Face e não está assistindo ao vivo, compartilhe o programa. Esse assunto tão importante. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Gratidão.